Caros amigos, tudo bem? Eu sou Renato Serra, essa é a Reciclagem Democrática. Estou aqui de volta, né, com vocês, mas eu vou, nesse mês de outubro, estar falando muito mais desse momento importante, né, esse momento fundamental da história democrática do país, que é as eleições desse ano, as eleições de segundo turno. Bom, a intenção é tentar estar trazendo aqui argumentos para que você haja mais com racionalidade, menos paixão, que você entenda esse momento da melhor forma. Vou tentar trazer o máximo de informações, comentar o máximo do que está acontecendo e, com isso, ajudar você a formar a sua opinião, a abrir mais um canal de reflexão, de raciocínio. Afinal de contas, há momentos, né, da vida que a gente tem que agir com mais racionalidade, com menos passionalidade. E esse é o momento das eleições de 2022, que vai selar o destino do país, não apenas para os próximos 4 anos, mas daqui em diante durante muitos anos. Então, deixemos de mais conversas e vamos para os comentários das eleições de 2022, segundo turno. E a semana vai chegando ao fim, aí com os apoios, né, com a formação das alianças para a disputa do segundo turno, e com isso vão caindo alguns mitos, e eu vou tentar fazer entender aí esse processo de uma maneira menos apaixonada e mais racional, tá certo? Então, de um lado, os apoiadores ali do presidente, né, vem aí o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, vem o Zema de Minas, vem o Castro do Rio de Janeiro, vem também do Distrito Federal o governador reeleito, e aí vai se formando, né, uma aliança exatamente para essa disputa dentro de uma pauta, né, que foi a pauta vencedora desse primeiro turno, que se materializou, né, na composição do Congresso Nacional. Mais uma vez eu volto ao meu vídeo passado, que a questão é a gente tentar derrubar essa rejeição que foi construída contra o presidente, que teve, sim, muita contribuição por parte dele. Mas qual mito cai com esse apoio? Cai o mito do fascista, do genocida. Afinal de contas, Zema é fascista, genocida, o Castro, o Rodrigo Garcia, quer dizer, não faz nenhum sentido. Os apoios que vão chegando, realmente pessoas vão se posicionando melhor nesse espectro político, os apoios assim mais tímidos, até dos amigos nas redes sociais, começam a aparecer mais firmemente, do mesma coisa do outro lado. Também nós vemos ali o Fernando Henrique, a Simone Tebet, o PDT mesmo ali com o Ciro constrangido, não falando, né, do apoio a Lula, né, só dizendo que vai respeitar a decisão do partido, meio constrangido ali, afinal de contas, né, a campanha, o PT sempre foi muito agressivo contra o Ciro Gomes, né, inclusive nessa campanha isso se intensificou, né, através do voto útil, né, que eles fizeram ali no final, e então... Mas também não dá para dizer, né, que o Ciro é comunista, que Fernando Henrique é comunista, que o José Serra é comunista. Então essas narrativas elas não encaixam. O que a gente vê, e aí eu queria explicar mais num campo racional aí do nosso momento histórico, né? Primeiro que é o fim de um ciclo, né? A gente está chegando no fim de um ciclo, que eu vou chamar da geração dos revolucionários e reacionários de 64. Então esse é talvez o último período que eles vão passar. A política vai se renovar, está se renovando fortemente, mas o que a gente vê dessa geração? A coisa é muito óbvia para mim. De um lado está uma pauta de esquerda, que obviamente associou essas pessoas, né, como Fernando Henrique, como José Serra, como a própria Simone Tebet, pela história ali do pai dela e tal. Essas coisas vão se agregando por causa da própria identidade da esquerda, a identidade histórica da esquerda, que naquela ocasião era uma esquerda revolucionária e tal. Alguns evoluíram dentro do processo, outros involuíram dentro do processo, e eu considero que o PT evoluiu nisso, inclusive adotando pautas da esquerda globalista, coisas que não cabem aqui, coisas diferentes, como uma esquerda que eu respeito bastante, que tem lá o Ciro Gomes na frente, né, uma pessoa combativa, com umas ideias próprias, mas com espírito nacionalista, né, o próprio Aldo Rebelo, que é uma pessoa também bastante, era do PCB, né, mas hoje eu não sei qual a linha ideológica, mas também uma pessoa que cresceu dentro do pensamento de esquerda, mas que tem um pensamento bastante equilibrado sobre a questão nacional, sobre a questão brasileira. Então, eu acho que essas pautas identitárias e tal, mas isso revela muito da esquerda, que, na verdade, ela precisa de um discurso que seja revolucionário. Ela, para se manter, ela precisa disso. E ela é caracterizada por aquela liberdade sem responsabilidade, sobre a utopia, sobre a questão da igualdade, da planificação econômica, da interferência na vida das pessoas. Afinal, eles querem, por exemplo, que o comportamento seja também planificado, né? Que as pessoas ajam
conforme, vamos dizer assim, os preceitos ideológicos, né, que eles pregam. Já do outro lado, nós temos ali a junção daquelas pessoas que reagiram exatamente a essa escalada da esquerda, dessas mudanças, né, desse progressismo, que muitas vezes ele é caracterizado também por alguns retrocessos. Eles são aparentes progressos, mas não são, ou são enganosos, porque afinal de contas eles não atingem os objetivos ao qual se propõem. Então, temos essa direita tradicionalista, cristã, que é a favor das liberdades, mas uma liberdade diferente da esquerda, uma liberdade com responsabilidade. São pessoas que acreditam mais na causa e consequência, então tendem a agir com menos paixão, com mais racionalidade, né, muito diferente da esquerda. Isso, aí a gente vê muito assim a questão por que o jovem é mais de esquerda e por que quando o cara vai envelhecendo ele vai mais para a direita. Exatamente está nessa situação, né? A esquerda é aquela coisa mais de paixão, irresponsável e tal, e a direita não, já vê a coisa com mais responsabilidade, com mais prudência, né, para fazer qualquer tipo de mudança. E são esses dois polos que estão lutando. Aí você vai falar, pô, mas o Fernando Henrique está com 91 anos, o Serra também, já terceira idade, quarta idade, o Lula a mesma coisa. Sim, mas eles representam, né, no fundo, eles foram forjados, né, naquele clima de 64, clima da década de 70, durante o regime de exceção que se teve no Brasil. Então tudo isso se faz uma memória afetiva. E aí eles são presos a essa memória afetiva. Mas muitos deles mudaram e eu acho, inclusive, que o Lula mantém um discurso muito pragmático, né? Ele vê muito o lado dele, tanto que agora, no segundo turno, nessa aliança, ele disse claramente que não vai seguir uma aliança ideológica, né? Ele vai seguir aquilo que for necessário para chegar ao poder. Afinal de contas, é para isso que ele está ali, ele não vai brincar. E acende vela até para o diabo, se for necessário, para vencer essa eleição. Bom, esse arranjo, né, vai reiniciar a campanha, vai ser uma campanha nova, né, praticamente parte do zero. O presidente vai ter que realmente convencer as pessoas que ele não é esse ditador que pintam, né, que a grande mídia passou a fazer uma campanha muito forte contra ele nos últimos 4 anos. Concordo que ele também não ajudou, ele não entendeu, ele não teve a sensibilidade para, de alguma forma, driblar os obstáculos, muito pelo contrário, né? Ele é aquela pessoa que vê uma casca de banana do outro lado da rua, ele atravessa para escorregar, mas é evidente que é um homem que tem responsabilidade, senso de dever, senso de responsabilidade, e ele vem trabalhando, né, o governo colocando pessoas adequadas, competentes ali nos cargos-chave, tem tido uma responsabilidade com as estatais e com a política econômica do Brasil. Foi uma pessoa que reagiu ali no momento certo, no momento de crise. Ele não foi pela linha, vamos dizer assim, ele não acompanhou a manada, ele teve uma posição que foi muito arriscada e que até hoje colocam nele, né, várias, inclusive a culpa, né, das mortes da pandemia pelas posições que ele tomou, esquecendo, né, que o Brasil, assim, mortes por milhão é o 15º no ranking e que os Estados Unidos é o primeiro, quer dizer, onde tem uma estrutura de saúde, tem uma estrutura muito superior, muito mais recursos que o Brasil para lutar contra uma doença dessa. Então não é essa a característica, não é isso que aconteceu. O Brasil vacinou sim, é bom que as pessoas entendam que a primeira vacina no mundo foi dada em dezembro e em fevereiro estava sendo dada a primeira no Brasil, uma diferença de 40 dias, quer dizer, então não houve essa negligência por parte do governo, pode ter havido ali problemas realmente de dificuldade de comunicação e a má vontade, obviamente, dos meios de comunicação. Mas, enfim, eu não queria chegar muito nisso, mas eu acho importante esclarecer. Temos 2 lados agora que vão reiniciar uma campanha. E o que é importante, né, e eu falo para os meus amigos, com essa configuração do Congresso, né, com essas 2 pautas aí que são bem claras, né, que estão diametralmente opostas. Finalmente temos uma verdadeira esquerda e direita no país. E aí não vamos falar de extremo, vamos falar exatamente dessa aliança que vai reproduzir muito o que acontece na maior democracia do mundo, que é os Estados Unidos, que no final, né, em anos de democracia, se concentrou em 2 vertentes, que são os democratas e republicanos, que são os partidos que se revezam no poder desde que a história dos Estados Unidos praticamente começou, há 200 anos da história democrática, e isso é o que acontece, que são 2 linhas antagônicas de pensamento. Ora, então está na hora realmente de pensar e falar o que é melhor neste momento para o país. Né? Nós estamos vendo aí a questão dos arroubos autoritários do STF, quem vai poder dar um freio nisso? Quem vai poder reformar a Constituição para fazer isso? Bom, nós estamos vendo aí que precisamos de uma reforma administrativa do Estado. Quem tem disposição de fazer isso e tem os meios, o Congresso para fazer isso?
Quem pode fazer uma reforma tributária tem os meios para isso e vontade para fazer isso. Então, independentemente da paixão, independentemente de quem você gosta, de quem você não gosta, de quem você tem antipatia, você tem que abstrair essa questão pessoal e ser um pouco mais racional com relação ao que vai acontecer e o que é melhor para a nossa situação daqui para frente. Porque é isso que está em jogo e é isso que a campanha vai mostrar daqui para frente. E eu vou estar aqui para estar comentando para vocês cada passo, tá bom? Olha, era isso que eu tinha para falar para vocês. Um grande abraço e até a próxima.